Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para continuar o nosso estudo na Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial. Tenho certeza que você já tem o documento, abre o seu documento aí na página 5. Nós vamos continuar o estudo da autorrevelação de Deus, ou a forma como Deus se revelou a nós, e nós estamos vendo essa autorrevelação de Deus como Criador a todos os seres humanos. Hoje nós vamos ler o quarto e último parágrafo do item 3, está nas páginas 5 e 6. Gostaria que você nos acompanhasse. Vai estar projetado aqui também na televisão. Se você não tem o documento fácil aí, vamos ler comigo. E vamos lá. Então, nós estamos falando sobre a doutrina de Deus, ou o estudo de Deus. Esse estudo de Deus, nós já vimos a identidade de Deus, nós já vimos Deus como Criador, e também nós estamos vendo agora a autorrevelação deste Criador a todos os seres humanos. Acompanhe comigo aqui a leitura. O conhecimento humano é pessoal e vai da competência para adquirir e catalogar detalhes factuais à capacidade de analisá-los para chegar ao entendimento de seu sentido e propósito mais profundos. Em virtude disso, os seres humanos são responsáveis pela criação que lhes foi confiada e devem prestar contas a Deus pela maneira como se relacionam com ela. O conhecimento humano é objetivamente limitado pela finitude da criatura e subjetivamente pela rejeição a Deus, o que levou a um estado de pecaminosidade radical. A capacidade objetiva para adquirir conhecimento e entendimento permanece nos seres humanos, a despeito ou apesar da sua queda no pecado. Mas o efeito disso é tão grande que é impossível a qualquer ser humano ou sociedade cumprir o mandato da criação da maneira original pretendida por Deus. Meus irmãos, este é o parágrafo. Eu sei que ele é um pouco complicado, um pouquinho mais complexo que os outros parágrafos. Eu tentei traduzir aqui de uma forma mais simples e tentando evitar a parte mais complexa, que eu acho que esse não é o objetivo das nossas aulas aqui, mas tentando trazer o que de fato a declaração quis colocar e que nós entendêssemos e aceitássemos biblicamente este assunto. Vamos lá para a primeira frase. Bom, o conhecimento humano é pessoal e vai da competência para adquirir e catalogar detalhes factuais, ou seja, de fatos, à capacidade de analisá-los para chegar ao entendimento de seu sentido e propósito mais profundos. Neste quesito aqui, como que a gente consegue entender, né, o conhecimento humano a respeito de Deus e a respeito das coisas criadas. Ou seja, como o homem consegue adquirir e até mesmo acumular conhecimento a respeito de Deus e a respeito das coisas que foram criadas. O primeiro ponto meu aqui, o conhecimento humano sobre Deus, ele é pessoal. O que é que significa dizer isso? Nós já vimos que Deus é um Deus pessoal, ou seja, ele se manifesta em termos pessoais nas Escrituras, e também esse conhecimento a respeito de Deus, ele é direcionado para as pessoas específicas. Isso quer dizer que, se eu quero conhecer a Deus, não adianta o meu papai, a minha mamãe ou o meu filho buscar a Deus através de mim ou por mim, para que eu conheça a Deus. O conhecimento de Deus, ele é pessoal. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso buscar a este Deus. Eu não busco este Deus através do meu pastor, eu não busco este Deus através do sacerdote religioso de onde eu estou, eu não busco a Deus através de pessoas, mas eu busco a Deus diretamente. Porque a minha relação com Deus é uma relação direta. É uma relação, obviamente, que mediada pelas Escrituras, mas é uma relação direta, sem interferência, sem intervenção de nenhuma outra pessoa. Neste ponto aqui, as Escrituras são muito claras, e aqui vai ter um momento para a gente falar sobre isso, mas a nossa relação com Deus, ela é única e exclusivamente mediada por Jesus Cristo.
A nossa relação com Deus, ela não é mediada por outras pessoas. Por exemplo, como os ditos santos, ou os ditos beatificados, beatos, né? Ou qualquer outra pessoa que, humanamente falando, assume uma posição maior. Porque as Escrituras dizem que só existe um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso que a nossa relação com Deus, ela se torna uma relação pessoal. Cada um conhece a Deus e essa experiência não se transfere. Olha que legal. A experiência que Moisés teve com Deus foi uma experiência única. Apenas Moisés teve essa experiência com Deus. A experiência que Elias, com aqueles 16 milagres descritos pelas Escrituras, foi uma experiência única que Elias teve com Deus. A sua história de vida, meu irmão, as suas experiências que você tem com Deus, elas são únicas. As experiências que você tem com Deus, elas são experiências válidas para você. Não são experiências válidas para os seus filhos, não são experiências válidas para os seus amigos, não são experiências válidas para qualquer outra pessoa. Porque Deus tem uma relação pessoal com você. O conhecimento humano sobre Deus, ele é cumulativo. A partir do momento que a gente começa a ter experiências com Deus, que o Senhor nos tira do império das trevas, o Senhor vai falando conosco, o Senhor vai ministrando ao nosso coração, quebrando o poder e a autoridade do pecado no nosso coração. Essas experiências, elas vão servindo para que novas experiências, para que um novo conhecimento a respeito de Deus se solidifique. Porque, meus irmãos, como a palavra diz, o leitinho é dado para os bebês, para as crianças pequenas de colo. O alimento sólido, ou a sustância, né, como nós gostamos de falar, ela é dada para as pessoas mais maduras na fé, para pessoas que têm já uma carreira cristã. Então, o nosso conhecimento, as nossas experiências, a nossa relação com Deus, ela é cumulativa. E ainda, o conhecimento humano sobre Deus sempre tem propósitos profundos, relevantes e com sentido. É importante que a gente tenha isso daqui em mente, porque tudo que nós conhecemos a respeito de Deus, todas as nossas experiências com Deus, todo o nosso relacionamento com Deus, ele tem um propósito. Esse propósito, ele é profundo, não é superficial. Deus não mantém relações superficiais com ninguém. Se por acaso existe um eleito ou uma pessoa que tem Jesus no coração, mas está mantendo um relacionamento superficial com o Senhor, acredite, o Senhor fará com que esta pessoa aprofunde o seu relacionamento com Ele. Que as suas raízes se aprofundem nas Escrituras, no conhecimento de Deus. Deus é especialista em fazer com que os seres humanos, os eleitos, que muitas vezes estão levando uma vida mais ou menos, uma vida ali meio na borda, meio na carnalidade, em aprofundar o seu relacionamento com Deus. O Senhor corrigiu todos aqueles que pecaram nas Escrituras, e as Escrituras, de forma maravilhosa, elas não negam, não fazem questão nenhuma de esconder os pecados dos servos do Senhor. Muito pelo contrário, mostra o pecado, revela a dureza do coração do homem, revela o orgulho do coração do homem e mostra o Senhor trabalhando com estes homens pecadores, para que suas vidas sejam consertadas, para que seus relacionamentos sejam consertados e o Senhor possa ser glorificado nisso tudo. O conhecimento de Deus, ele é sempre relevante. Não há nada que nós conheçamos a respeito de Deus, a respeito das coisas que foram criadas, que não são relevantes, que não vão servir para alguma coisa. A gente vai estudando as Escrituras, a gente vai aprendendo com Deus e a respeito de Deus, e mesmo assim o Senhor vai fazendo com que isso seja útil em algum momento em nossas vidas. E ainda, tudo que nós aprendemos a respeito de Deus é para um sentido, existe um sentido. Não é irrelevante nós estudarmos as Escrituras e falar, não, isso aqui não faz sentido, para que eu vou entender sobre genealogia? Uma vez eu ouvi uma história que foi muito interessante, me impactou muito. Um ímpio, uma pessoa que não conhecia Deus, um incrédulo,
Uma vez estava dando um testemunho, isso há muitos anos, e por incrível que pareça, o Senhor usou a leitura de Levítico, Números, quando começa a falar das genealogias, para converter e para tocar no coração desse incrédulo. Porque ele lendo as genealogias, ele entendeu, cara, essas pessoas, fulano gerou cicrano, beltrano, viveu tantos anos e morreu. Sabe qual foi a reação e o que ele chegou, a conclusão que ele chegou? De que ele ia morrer também. E se ele ia morrer também, ele tinha que fazer uma decisão aqui em vida sobre servir a Deus ou continuar no curso normal da sua vida, da sua carne. Então, o conhecimento sobre Deus e tudo que as Escrituras falam são completamente relevantes e tem total sentido para nós hoje em dia. Continuando aí, ainda na primeira frase, né, o conhecimento humano é pessoal, vai da competência para adquirir e catalogar detalhes factuais à capacidade de analisá-los para chegar ao entendimento de seu sentido e propósito mais profundos. O conhecimento humano sobre todas as coisas, o funcionamento do universo, as leis que regem o mundo físico e o processamento dessas informações indicam um propósito maior e último, a glória de Deus. Meus irmãos, tudo que nós fazemos, e o crente, obviamente, né, a pessoa que mais tem noção disso, tudo que nós fazemos, o nosso mandato cultural de governar as coisas, de subjugar toda a criação, de descobrir todas as leis que já foram estabelecidas por Deus desde a criação do universo, tudo isso tem um propósito último e final, a glória de Deus. E o Senhor permitiu que nós tivéssemos a capacidade de conhecer, mesmo após a queda, para que mesmo em pecado, mesmo com pecado no nosso coração, nós pudéssemos glorificar a Deus. Nós pudéssemos exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Então, se nós temos capacidade de adquirir conhecimento, se nós temos capacidade de desenvolver, se nós temos a capacidade de evoluir como seres humanos, se nós temos a capacidade de crescer como pessoas, como pai, como filho, como servo de Deus, como profissional, essa capacidade é única e exclusivamente com o propósito de glorificar a Deus. E isso já me leva ao próximo slide aqui que eu coloquei. Para o que Deus faz, o que faz? Vocês conseguem entender essa pergunta? Qual a finalidade ou qual o objetivo que Deus faz o que Ele faz? Por que Deus faz tantas coisas boas e permite que tantas coisas ruins aconteçam aqui na Terra? Qual é o objetivo de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sei que essa é uma pergunta que toca, né, a filosofia, que toca a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu vejo as coisas. E nós, como reformados, nós temos uma resposta que ela é clássica. Mas eu não sei se todo mundo entende e consegue compreender isso de coração. Para o que ou qual objetivo Deus faz o que Ele faz. Meus irmãos, ao estudar as Escrituras, ao pegar todo o conhecimento e todo o objetivo principal das Escrituras, que é revelar Deus e mostrar a sua glória, nós concluímos que Deus faz o que Ele faz, da forma como Ele faz, com o objetivo principal de ser glorificado. Para o louvor da sua glória, como está escrito em Efésios capítulo 1 e tantos outros lugares. Quero ler com vocês Romanos capítulo 11, versículo 36. Pega a sua Bíblia aí, abre Romanos capítulo 11, versículo 36. É um texto bastante conhecido dos cristãos. Existem várias músicas que transformaram esse texto em letras sonoras. E diz o seguinte, Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por quê? Bruno, por quê? Por quê? Eu sei que está vindo um monte de pergunta na sua cabeça, né?
Por quê? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Se as coisas vão bem, para a glória de Deus. Se as coisas vão mal aos nossos olhos, para a glória de Deus. Mas Bruno, isso parece que não é compatível com o Deus que nós conhecemos. O Senhor tem caminhos que muitas vezes nós não compreendemos, que muitas vezes machuca o nosso interior, que muitas vezes machuca a nossa mente, machuca os nossos sentimentos, fere os nossos pensamentos, mas que de alguma forma, no final disso tudo, o seu nome será glorificado. O Senhor será glorificado na vida e o Senhor será glorificado na morte. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, é um texto que é importante a gente ler ainda. Olha um pouquinho para frente aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, e que outra qualquer coisa significa literalmente qualquer outra coisa, da vida à morte. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, seja o simples fato de dormir, ou de acordar, levantar e trabalhar, até os atos mais importantes humanamente falando, tudo isso nós devemos fazer para a glória de Deus. Se tem algo que Deus não abre mão na face da terra, é a glória dele. E desde os tempos bíblicos, até John Piper, pregador famoso nos Estados Unidos, se tem algo que Deus está mexendo na igreja e mexendo com os eleitos e com aqueles que servem a Deus, é que a nossa satisfação completa, sabe aquele preenchimento completo do crente, ele só se dá na glória de Deus. Ele só se dá se você estiver glorificando a Deus. Muitas vezes o crente ainda parece que tem uma ponta de vazio lá dentro. E Edwards, pregador famoso do século XVIII, grande avivalista, né, do século XVIII, e Piper, e tantos outros pregadores, e basicamente a Bíblia diz que a nossa satisfação completa, a nossa completude, somente se encontra na glória de Deus. Por isso que esse assunto é tão importante e tão relevante para nós. Tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Tudo que acontece é para a glória de Deus. Por isso nós levantamos a mão, nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, mas se convém ao Senhor, se por acaso o Senhor agir de forma contrária do que aquilo que nós estamos orando e pedindo, que toda a glória seja dada a Ele. Que Ele continue sendo glorificado na vida ou na morte. Oh, meus irmãos, como isso é um conhecimento, como isso é algo precioso. Como isso é algo que nós precisamos aprender. A glorificar o Senhor e não murmurar. Não fazer como os nossos antepassados. A igreja do Antigo Testamento fez tanto e, na verdade, muitas vezes é o retrato ou o espelho de nós mesmos. Se tudo vai bem, a gente glorifica a Deus. Se as coisas vão mal, a gente murmura. Como nós precisamos aprender a glorificar a Deus. Continuando. Em virtude disso, próxima frase aí. Os seres humanos são responsáveis pela criação que lhes foi confiada. E devem prestar contas a Deus pela maneira como se relacionam com ela. Olha a frase que eu coloquei aí embaixo. A governança sobre a criação faz parte do mandato cultural ordenado ao homem e prestaremos contas sobre as nossas atitudes em relação à criação de Deus. É importante, meus irmãos, que a gente lembre, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, sobre esse mandato cultural. O mandato cultural não é simplesmente para os nossos primeiros pais, também não é para quem tem autoridade delegada por Deus aqui na terra, governadores ou autoridades políticas, autoridades qualquer que seja. O mandato cultural é para todos nós. O mandato cultural é para nós dentro da nossa casa. A ordenança de subjugar as coisas, até mesmo o seu dinheiro, subjugar as suas posses, subjugar e orientar, conduzir
a sua família, os seus, aqueles que você tem autoridade no seu trabalho. Tudo isso faz parte do nosso mandato cultural. Governar todas as coisas, governar aqui na terra, contribuir para o crescimento, o desenvolvimento das pessoas, ou até mesmo da ciência, ou até mesmo do desenvolvimento humano, da tecnologia e tantas outras coisas. Isso é para nós. Nós temos que lembrar que nós vamos prestar contas. Deus vai olhar para nós e dizer: o que é que você fez com a inteligência que eu te dei? O que é que você fez com o dom específico que eu te dei? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que você fez como mordomo meu com todas as coisas que eu te forneci? Com a casa que eu te dei, com o carro que eu te dei, o emprego que eu te dei, as pessoas que eu coloquei ao seu redor. O que você fez com isso? Na verdade, irmãos, essa é uma chamada de atenção para nós, que nós precisamos nos alertar. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Porque não fomos nós. Os nossos dons e talentos, eles não são méritos nossos. Os nossos dons e talentos são do Senhor. Continuando. O conhecimento humano é objetivamente limitado pela finitude da criatura e subjetivamente pela rejeição a Deus, o que levou a um estado de pecaminosidade radical. Olha o que eu escrevi aqui. O nosso conhecimento sobre Deus e sua grandeza tem alguns limites bastante precisos. Quais são esses limites? Eu fiz questão de levantar 3 limites. Primeiro deles, Deus é um ser outro, infinito, eterno e espiritual. Ou seja, a nossa capacidade de conhecer a Deus já é barrada por aí. Deus não é um ser humano. Deus não é um ser angélico, é outro. Nossa capacidade de conhecê-lo já se limita. Ele é um ser infinitamente maior do que a nossa capacidade mental consegue compreender. Portanto, já é limitado. Segundo, nosso estado caído corrompeu nossa capacidade espiritual. Ou seja, a capacidade espiritual do homem de conhecer a Deus, de fazer coisas que agradam a Deus, ela foi corrompida na queda de Adão. Adão, ele experimentou uma liberdade, que a gente chamaria de liberdade espiritual, para fazer coisas que agradam ao Senhor, que nós, no nosso estado caído, não redentivo, não temos. O ímpio, o incrédulo, ele não consegue agradar a Deus em nada que ele faz. Ou porque ele faz errado, ou porque as suas motivações são erradas. O crente em Jesus, aquele que a sua vida está no Senhor, que ele foi tomado pelo Espírito Santo, eventualmente ele consegue fazer coisas que agradam ao Senhor. Mas não é pela sua natureza caída, mas sim pela nova vida que o Senhor tem implantado no seu coração. Terceiro, por que o nosso conhecimento sobre Deus e a sua grandeza tem limites? Porque Deus se revelou, mostrou apenas o que Ele quis. Meus irmãos, nem que nós não fôssemos corrompidos e caídos, mas Deus apenas revelou aquilo que Ele quis que nós conhecêssemos a respeito de Deus. Por isso que muitas coisas, no meu entendimento, é um mistério para nós. Por causa desses 3 fatores. Deus, Ele, no quebra-cabeça geral de todas as coisas, que tinha lá 10.000 peças, o Senhor resolveu nos dar 1.000 peças. A gente consegue entender que um quebra-cabeça com 10.000 peças, você tem apenas 1.000 peças, a imagem fica muitas vezes distorcida. Você não consegue entender o quebra-cabeça geral. É isso que acontece conosco. Por isso que Deuteronômio 29 é tão sábio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ao Senhor nosso Deus. O Senhor não revelou todo o quebra-cabeça. Algumas coisas de fato para nós vai ser difícil, ou serão difíceis de entender. Porque o Senhor não revelou e nós temos essas limitações. Pela falta do conhecimento sobre Deus e pela parcialidade deste, o pecado se alastrou. Meus irmãos, o pecado, ele tomou conta da raça humana, uma vez que Adão e Eva, no jardim do Éden, quebrou a lei de Deus. E a falta do conhecimento sobre Deus impulsionou o pecado a se alastrar.
Percebam que a lei foi revelada a Moisés quantos anos ou quantos milhares de anos depois de Adão? Existem muitas divergências a respeito disso, mas provavelmente a lei foi revelada a Moisés no século XV a.C., né? Se a data do êxodo estiver correta em 1450 e alguma coisa, ou 1440 e alguma coisa, nós estamos falando que a lei de Moisés foi revelada apenas no século XV. Até então, o conhecimento sobre Deus era um conhecimento oral, era um conhecimento transferido de pai para filho, era um conhecimento transferido de geração após geração. O pecado tomou conta de toda a humanidade pela falta do conhecimento. Hoje nós temos as escrituras na maioria das línguas e dos dialetos que se falam na modernidade. Não em todos, mas na maioria. E hoje nós podemos conhecer a Deus. E à medida que eu conheço a Deus, à medida que eu me aprofundo no conhecimento e nessa jornada sobre Deus, o poder do pecado e a autoridade do pecado vai sendo quebrada no meu coração. Lembra? Nós dividimos a salvação do homem em relação ao pecado, isso é dentro da soteriologia, em 3 estados. Talvez isso não seja de conhecimento de todos, eu vou parar aqui um pouquinho para dizer isso. Primeiro, quando o Senhor vem e nos converte, quando o Senhor vem e nos regenera, lembrando que regeneração é um ato único de Deus em um determinado momento. Sabe aquele momento que você conheceu a Deus? Aquela é a sua regeneração. Nós não estamos sendo regenerados, nós fomos regenerados. Esse ato de regeneração, o que foi salvo em relação ao pecado? A nossa culpa. Você se converteu... Perdão, meus irmãos. Você se converteu em um determinado dia, determinado momento. Naquele dia o Senhor tirou a culpa do pecado. Você foi salvo da culpa do pecado. Se você tivesse morrido no dia seguinte e fosse se encontrar com o Senhor, prestar contas com Deus, você já estaria salvo. Por quê? Jesus Cristo tirou a culpa do pecado. Nós somos enviados ao inferno, ou melhor dizendo, né? O ser humano é enviado ao inferno pela culpa do pecado, porque ele não foi salvo da culpa do pecado. Uma vez que você foi salvo da culpa do pecado, durante toda a sua vida você vai lutar contra o pecado. Eventualmente você vai cair em pecado. Por quê? Porque o pecado ainda habita você. O que o Senhor está fazendo ao longo da sua caminhada cristã, e é sobre isso que a Bíblia muitas vezes fala, sede santos porque eu sou santo. Buscai-me de todo o coração, enquanto se pode achar. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Por que a Bíblia vive dando essas orientações? Porque durante a nossa vida nós precisamos aprofundar o nosso coração no Senhor, aprofundar as nossas raízes no Senhor, o nosso conhecimento a respeito de Deus. E ao longo da nossa jornada cristã, o Senhor vai quebrando o poder do pecado nas nossas vidas. O Senhor salvou você da culpa do pecado no dia da sua conversão. Ao longo da sua jornada cristã, até o dia da sua morte física, o Senhor vai quebrando o poder do pecado, vai te santificando. Processo ou progressão na santificação. Esse progresso ou esse processo, ele tem que ser ascendente e contínuo. Se a sua santificação parou em algum momento aí na sua história passada, questione a sua salvação. Questione a sua salvação diante de Deus. Porque o progresso ou o processo de salvação, ele é contínuo e ascendente. Nós vamos aprendendo a lidar com o pecado ao longo da nossa vida. Não estou dizendo que é possível ficar sem pecar, porque não é. O pecado ainda habita o nosso coração, mas é ordenança aos homens cumprir a lei moral de Deus. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Lei moral de Deus. E por fim, no novo céu e na nova terra, na ressurreição, no corpo de glória, o Senhor tirará o pecado de uma vez por todas do nosso coração. Ele nos salvará da presença do pecado. Então o Senhor nos salvou da culpa do pecado na regeneração,
na nossa conversão. O Senhor está nos salvando do poder ou da autoridade ou do domínio do pecado durante a nossa vida terrena. E chegará o dia que o Senhor nos salvará da presença do pecado. Essa é como se dá, ou esse é o processo como se dá a nossa salvação, meus irmãos. O pecado se alastrou na humanidade, mas nos crentes, naqueles que confiam no Senhor, naqueles que esperam em Deus, o pecado está sendo quebrado, o pecado está sendo destruído dia após dia. Estou correndo aqui para a gente concluir. Vamos lá. A capacidade objetiva para adquirir conhecimento e entendimento permanece nos seres humanos a despeito ou apesar da sua queda no pecado. Perceba o que eu coloquei aqui. O ser humano é um ser racional, inteligente, mesmo após a queda, a capacidade de aprender e adquirir conhecimento sobre o mundo visível e sobre a existência de Deus não foi perdida. Olha que legal. O pecado muito bem poderia ter nos cessado a capacidade de adquirir conhecimento, mas não. O pecado foi quebrado, foi desfeito este poder, esta autoridade, e nós continuamos com a capacidade de adquirir conhecimento, aprender. Por isso, meus irmãos, aprenda, conheça sobre Deus, sobre o reino, sobre a igreja, como agradar a Deus, como não agradar a Deus para que você não faça isso. Aprenda. Mas o efeito disso é tão grande que é impossível a qualquer ser humano ou sociedade cumprir o mandato da criação da maneira original pretendida por Deus. Isso nós já sabemos. A gente já comentou que, apesar da gente ter a possibilidade, a capacidade de aprender sobre Deus, sobre as coisas, sobre o mundo criado, isso é imperfeito. Foi manchado pelo pecado. Ainda, olha o que eu coloquei aqui, nossa relação tanto com Deus quanto com a natureza, as pessoas e tudo que foi criado é manchada pelo pecado. Haverá dores do tratar com as pessoas, destruição da natureza, tragédias, uso incorreto da tecnologia para destruir, roubar e matar e tantas outras coisas que a gente poderia exemplificar. Infelizmente, o ser humano muitas vezes utiliza essa capacidade que Deus fez com que permanecesse no homem para usos incorretos, para ofender a Deus em primeiro lugar e ofender ao ser humano. O governo ou a subgerência só se tornará perfeita após a segunda vinda de Cristo, quando nós reinarmos com Deus no novo céu e na nova terra. Meus irmãos, o mandato cultural de Deus, ele é imperfeito aqui na terra, infelizmente. Mas nós precisamos, isso não é um álibi, ou isso não é uma desculpa para nós não seguirmos a orientação de Deus, seguirmos as leis de Deus sobre o mandato ou as ordenanças que Ele nos deu. Nós precisamos ter responsabilidade para com os nossos familiares, precisamos ter responsabilidade para com as nossas coisas, ou as coisas que o Senhor nos deu e nos fez ser mordomos dele. Nós precisamos ter responsabilidade para com os nossos filhos, para com a igreja do Senhor, para todas as coisas que o Senhor colocou no nosso âmbito de relacionamento. Lembrando que tudo isso é para a glória e o louvor do seu santo nome. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, pois, eternamente. Amém. Meus irmãos, nós terminamos aqui. Na próxima aula, existe algo que eu preciso comentar com todos aqui, devido às várias perguntas e comentários que fizeram comigo em relação à última aula, que é sobre a liberdade do homem. É um tema bastante complexo, eu sei. É um tema bastante difícil, também sei. É um tema que muita gente foge de falar, também sei. Mas eu acredito que nós precisamos falar sobre este tema. Nós precisamos definir termos, nós precisamos organizar as coisas dentro da nossa cabeça sobre liberdade, sobre... Então eu sou um robozinho? Se eu acredito que Deus é soberano, eu sou um robozinho, eu não faço escolha nenhuma? Ou
indo para o outro lado, né? Deus não é soberano totalmente, ou na sua soberania ele abriu mão de controlar o homem. Nós precisamos definir termos. Eu vou tentar na próxima aula trazer algo que seja mais claro, algo que seja mais palpável. Sei que estou pisando num terreno bastante arenoso, diria até pantanoso, né? Cheio de pântano ali. Não sei se esse é o termo correto, mas eu gostaria que você não perdesse essa aula, não perdesse esse tema tão importante, que eu tenho certeza que Deus vai usar para acalmar o seu coração, te ajudar, te orientar e que você possa ser edificado por Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por este momento que o Senhor nos deu, por este conhecimento. Senhor, que nós aprendamos a glorificar o Senhor sobre todas as coisas. Independente do que estejamos passando, Deus, assim como os nossos irmãos pentecostais, fervorosos, glória a Deus, aleluia, que nós também possamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, glorificar ao Senhor. Dando sempre a glória ao Senhor, dando sempre o louvor ao Senhor. Jamais, Deus, se estamos recebendo algum mérito, que nós possamos transferir isso ao Senhor, porque de nada de nós sai que seja agradável ao Senhor. Mas somente por Tua glória, por Tua graça e por Tua bondade, nós fazemos coisas boas, nós podemos agir de forma correta. Que o Teu nome seja glorificado, Deus, em tudo que nós fazemos, por onde nós formos e por onde nós passarmos. Que o Teu nome seja exaltado, Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que todos tenham uma excelente semana.